Oi pessoal, decidi trazer esse vídeo para mostrar a vocês do início ao fim de como montar uma mesa e de como utilizá-la da maneira correta. Mas para isso dar certo, eu dividi cortar em dois vídeos, então essa é a primeira parte. Então se você está vendo esse vídeo e esse vídeo já tem uma semana postado, pode ter certeza que o próximo em sequência já está postado lá no canal, é só você entrar lá e procurar a parte 2 dele. Bom, então aqui nesse vídeo eu vou te mostrar a forma ideal de colocar cada item de um por um na mesa posta e sua mesa nunca mais vai ter gafes. Bora lá? Vamos começar com o nosso jogo americano. Coloquei tudo aqui do lado para ir pegando de um a um, com calma, para explicar a vocês. Ó, gente, o jogo americano, peguei um retangular para mostrar a medida certinha, mas o redondo ou qualquer outro que você tem aí é a mesma coisa, tá? A partir do momento que você coloca o jogo americano na mesa, o ideal é que você conte 2 dedos aqui, ó, a distância entre a mesa e o seu jogo americano, para que os outros também tenham a mesma padronização e ele não fique tão distante da pessoa, certo? Contou 2 dedos, essa é a distância ideal do jogo americano. Lembrando que o jogo americano, ele tem que estar no centro, né, centralizada com a cadeira, tá? Não esquece, porque às vezes a gente está empolgada e não tá olhando as cadeiras direito e acaba colocando um torto. Quando a pessoa senta, imagina, né, a centralização, ela precisa estar correta. Então, além de estar no centro da cadeira, que é o lugar que a pessoa de fato vai sentar, conte aqui, ó, 2 dedos, tá, de distância. Segunda coisa, os pratos. O prato raso, que no caso seria o nosso prato principal, normalmente as pessoas colocam no meio do jogo americano. Erro grave, tá? Por quê? Por mais que pareça bobo, quando eu falar para vocês aqui a explicação, vocês vão entender o porquê. Quando você coloca no meio do jogo americano, muitos jogos americanos têm diversos tamanhos, tá? Uns podem ser grandes, outros podem ser pequenos, enfim. Mas a partir do momento que você coloca no meio do jogo americano, a pessoa está mais distante para pegar a comida. E aí, consequentemente, por estar distante, ela vai se direcionar mais o prato, então ela vai ficar mais torta. O interessante é que você coloque o jogo americano, conte aqui também mais 2 dedos aqui, ó, do jogo americano para o prato, para a borda do prato, e você encaixa ele. O prato não fica exatamente no meio do jogo americano, e sim um pouquinho mais abaixo para que o convidado tenha um contato maior com o prato. Era para eu pegar, inclusive, um jogo americano meu que é redondo, ele é bem grande. Se eu fizesse isso com ele, vocês iam ver a diferença também. Mas aqui também já dá uma diferença. A segunda parte é o prato de sobremesa, que geralmente é usado na entrada, né? Geralmente as pessoas colocam também no meio do prato. Pode ser no meio? Pode. Mas qual é a forma correta? Um pouco mais abaixo. Justamente para que ele não fique tão distante do convidado a ponto dele ter que se curvar para pegar a comida, certo? Então, essa é a distância dele, digamos que um dedo, digamos assim, do prato principal para a borda do prato de sobremesa, certo? Os nossos talheres, eles também têm regras. Vamos lá, né? A faca no lado direito e o garfo no lado esquerdo. Mas já falei várias vezes em vários vídeos aqui para vocês. Se sua família aqui no Brasil tem o costume de comer com o garfo na mão direita, não tem problema, gente. Só troca e faz do jeito que vocês têm o costume aí, tá? Os talheres, você não vai colocar ele no meio também do jogo americano. Não tem essa necessidade, justamente para não ficar tão distante assim de pegar. Então você vai colocar ele sempre um pouco mais abaixo aqui, ó. Muito próximo da linha, por exemplo, do bordado do jogo americano, certo? Então ele fica um pouco mais abaixo. Na padronização, ou seja, nos outros lugares americanos, nos outros lugares que você for montar, você faça exatamente da mesma distância, justamente para ter essa padronização. Então aqui eu coloquei basicamente 1 centímetro depois da linha do jogo americano. Geralmente é isso que eu faço quando não tem borda, quando não tem essa costura aqui, por exemplo, eu conto aí uns 3 dedinhos e coloco os meus talheres. Próximo passo, o nosso guardanapo. Tem uma dobradura que eu considero padrão, que é essa aqui que eu vou fazer agora para vocês, ó. O guardanapo ele está no formato quadrado. Geralmente o guardanapo ele é no formato quadrado, tá? Você vai pegar uma ponta, trazer para o meio, pegar outra ponta também, trazer para o meio.
E terminou aqui, gente. Aí é basicamente virar e colocar o seu... um fio de cabelo meu aqui. E colocar, ó, o porta-guardanapo. Pronto. É basicamente isso, certo? E o guardanapo você pode fazer de duas formas. Ou deixá-lo em cima do prato, né? Pode ser tanto do prato de sobremesa quanto do prato principal, né? Que é o prato raso. Lembrando que se você for comer, por exemplo, uma sopa ou uma massa, que são pratos fundos, não fica tão interessante você colocar um guardanapo em cima desses pratos, já que eles têm uma profundidade maior. Então você coloca ele ao lado esquerdo, ao lado do seu garfo, certo? Ah, mas e se mesmo assim, mesmo se eu não tiver o prato profundo, eu posso colocar o guardanapo ao lado esquerdo? Pode. Muitas pessoas colocam em cima do prato, eu inclusive faço isso, porque eu acho visualmente mais agradável. Mas se você tem espaço e se você gosta, não tem problema você colocar aqui, também acho muito bonito. Ah, são 2 talheres, eu coloquei aqui na cabeça de ser o prato principal, mas vamos lá, tem o prato da entrada, então temos novos talheres. Então aqui, ó, geralmente vem 2 talheres, mas assim, nem sempre vai ser uma entrada com garfo e faca, né? Pode ser com uma colher, pode ser com garfo e colher, enfim. O que vai decidir é o tipo de alimento que você vai servir na hora, né? Então, ó, pessoal, eu tenho aqui 2 tipos de faca, uma maior e uma menor. A menor eu sempre coloco para entrada e o garfo a mesma coisa. Eu tenho um garfo maior e um garfo menor. Ó a diferença. E aí eu coloco o maior sempre para o prato principal. Como o prato principal é o que nós vamos comer por último, deixa eu pegar aqui. A gente vai sempre focar em colocar os talheres de dentro para fora. Quando a gente for organizar, a gente organiza de dentro para fora, para quando for comer, a gente comer de fora para dentro, certo? Então aqui, olha, nós vamos colocar o do prato principal, que é um garfo e uma faca, e a entrada também vai ser um garfo e uma faca. E aí eu coloquei aqui para distinguir, ó. Ah, eu não tenho 2 tipos de talheres diferentes. O que é que eu posso fazer para os convidados entenderem quais talheres são do prato principal, quais talheres são do prato de entrada? Eles não precisam saber. O que acontece é que a partir do momento que você coloca exatamente nessa posição aqui, eles vão entender que de fora para dentro que se come, né? Então, consequentemente, os talheres que estão nas extremidades são os talheres que vão ser para eles comerem na entrada. E aí, depois que a entrada sai, você vem com os talheres para comer aqui no prato principal. Então, ó, a distância é a mesma, né? Como eu falei para vocês. A gente vai colocar aqui. Pronto. Dito isto, vamos para as taças, né? As bebidas. Deixa eu pegar, eu coloquei aqui no canto. A gente sempre precisa ter, segundo a regra de etiqueta, uma taça ou um copo para água. Pessoal, a água é o único tipo de bebida que pode ser servida em um copo. Na verdade, não só a água. O refrigerante, um suco também pode ser servido em um copo. E geralmente é nesse tipo de bebida que a gente pega uma taça, um copo com cores diferentes, com estilos diferentes, para que a gente consiga decorar a nossa mesa, tá? Mas o padrão mesmo é qual? A taça transparente, que foi a que eu trouxe aqui para vocês. Então, taça de água já posta. Nós vamos vir aqui com a taça do vinho. A taça de água, gente, ela fica acima do talher, aqui mais para cima, mas meio que na lateral do prato principal. E a taça do vinho, ela vem logo em sequência, aqui mais para baixo. Se houvesse uma taça de vinho branco, ela viria aqui abaixo, certo? E se tivesse uma taça de espumante, ela ficaria aqui entre a taça de água e a taça do vinho tinto, certo? Pronto, pessoal, o seu lugar americano já está posto. Então, agora é basicamente só padronizar da forma que você fizer um lugar americano. Você faz todos os outros da mesa para ficar bem organizado.
E agora, na parte 2, eu vou te explicar como utilizar todos esses itens aqui da forma correta. Te espero no segundo vídeo. Um beijo e fique com Deus!